Então vamos iniciar falando luz, câmera, ação. Boa noite, seja bem-vinda, Alane. Bom saber que você está aí, ó, afiadíssima aí para a gente estar desenvolvendo a nossa parte profissional e pessoal. E por falar em desenvolvimento pessoal e profissional, é claro que você já deu uma olhadinha no material aí que a gente viu na aula passada. Você que é uma menina bem antenada, né? Está bem afiada. Isso, missão dada é missão cumprida, não é verdade? Então, a professora vai iniciar nossa aula com compartilhamento de tela. Ó. Fala para a professora aí se você está vendo o mesmo que eu. Está vendo aí? Sim. Sim? Então, eu vou iniciar nossa aula falando o seguinte, que viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas, elas apenas existem. Elas não sabem o que é olhar o lado bom, o que é o lado... Porque se você olhar o lado ruim, tem demais. Mas vamos olhar sempre o lado bom. É o que eu falo. Você vive aquilo que você permite se viver. Não é verdade? Então, eu gosto muito da frase, viva e deixe viver, porque a vida é um presente. Se a vida é um presente, esse presente nós é que escolhemos, né? Mas por falar em escolhas, que foi mesmo, mostrando essa imagem, o que a professora deu na aula passada? Vamos lembrar lá. O que você lembra da aula passada, Lana? Funções e atribuições do atendente de farmácia. Fala um pouquinho mais alto aí para eu ouvir você, menina. Funções e atribuições do atendente. Isso mesmo, funções e atribuições do atendente. Quem é o atendente de farmácia? Eu não vou dar a dica para você. Quem é o atendente de farmácia, hein? Vamos lá. É a profissional que atua sob supervisão do farmacêutico. Isso mesmo, olha aí, ó. A professora enche de orgulho o coração dela quando vê que a aluna realmente fez aquela revisão, né? Prestou bem atenção. A respeito das funções e atribuições, você viu que eu dei uma atividade lá no grupo, você já preencheu, bacana, parabéns pelo incentivo aí de já aprendeu e já respondeu. Qual a função do atendente que você mais acha bacana? Ô, Maria Alzira, boa noite! Tá boa noite, professora. Ô, legal, tudo bem? Isso aí. Estamos fazendo uma revisão do que a gente viu na aula passada. Então, eu perguntei para a Alana aí sobre a função e atribuição do atendente de farmácia. Qual é aquela função que você fala, não, essa daí é bacana? São várias. Mas se eu perguntar para vocês assim, e a atribuição? Fala para mim, Maria Alzira, um atributo do atendente de farmácia. Professora está pegando desprevenida. Eu sei, eu faço isso justamente para ver, ó, prestou atenção na aula. Eu vou dar uma dica, Maria Alzira. É aquele lá que tem que ter conhecimento naquilo, tem que se atualizar naquilo, lembra? Eu lembro, mais ou menos. Vamos lá. Alane. Oi. Tem conhecimento no quê? O que é importante no atributo do atendente de farmácia? Atendimento, organização. Isso, manter sempre atualizado, não é verdade? Sim. Tem que ter conhecimento de anatomia, você falou? Olha aí, ó, você tá vendo? Como é que você lembra bem do que a professora falou na aula passada? É isso, Maria Alzira? Isso. Isso, tá vendo? Ó, vocês são lindas. Enquanto você está dando mais uma olhadinha aí sobre a função e atribuição, a professora vai realizar o quê? A chamada. Vamos lá, então. Deixa eu ver. A Maria Alzira está por aí. A Alane também. Vamos aguardar a Luma. De repente a Luma aparece. Vanessa não chegou ainda. Deixa a Vanessa. Vou puxar a orelha dela. Vou falar com a Érica, para a Érica ligar para a Vanessa vir. Estou aguardando ela e a Luma. Daqui a pouquinho, porque a aula hoje é muito importante. Hoje nós vamos estar falando sobre o quê? Ciclo logístico. Já que o principal objeto de trabalho de vocês, além de ser o cliente receber um bom atendimento, é o medicamento. Então, se eu estou falando em ciclo logístico, eu estou falando do quê? O que é o ciclo logístico? Vocês já ouviram falar dessa palavra, Alane? Ou você já ouviu falar, Maria Alzira, sobre o ciclo da vida? O ciclo da vida Sim. é muito parecido com o ciclo logístico. A vida, ela tem começo, meio e fim. O ciclo logístico também.
Então, se o ciclo logístico, por onde começa, como é que termina, como é que acaba? Se você quiser acompanhar a professora, se vocês quiserem, está na página 15 do projeto de desenvolvimento pessoal, tá? Então, eu pergunto para vocês assim, primeiro, o que é um ciclo logístico? É desde a aquisição desse medicamento, o recebimento dele, a dispensação dele e isso volta de novo. Aquisição, recebimento, armazenamento e dispensação. Aí eu inicio nossa aula fazendo aquela pergunta bem difícil para você. Então, dentre estas funções, quais as que são de responsabilidade do atendente de farmácia? Aquisição, recebimento, armazenamento e dispensação. Desse ciclo logístico aí, o que você acha, Alane, que é a função do atendente de farmácia? Recebimento, armazenamento e dispensação. Recebimento, aquisição. Dispensação. Aí, ó, quem que vai ajudar o farmacêutico na hora da aquisição? Quem que vai receber esse medicamento? Quem que vai armazenar? Olha só. Então, se agora a gente falou que como é que funciona? Você faz a aquisição, essa aquisição chega até você, você recebe, armazena e dispensa. Esse ciclo logístico aqui, esse andar, esse processo, é o atendente de farmácia que vai fazer. Ok? Vamos falar em organização. Por falar em organização, tem algo chamado boas práticas no recebimento de mercadoria. O que é que tem que ser observado na hora que eu recebo essa mercadoria? Eu tenho que fazer a conferência, mas como? O que eu preciso ter em mãos para eu ter essa conferência? A nota fiscal, não é? Porque igual Fiscal. Produto, o que garante que você comprou esse produto? É a sua nota fiscal, né? Então vamos começar lá. Recebi o meu medicamento. Comprei, inspecionei, porque na hora que você chega, a entrega de mercadoria, você tem que inspecionar como é que tá as caixas. E se alguém mandou uma caixa molhada? E se o motorista do caminhão foi bem assim, relapso, e deixou essa caixa cair? Se for uma caixa onde tem um termolábil, é um prejuízo danado para a farmácia. Vou dar um exemplo para vocês, e daqui a pouco eu vou falar o que quer dizer os termolábios. Olha só, caiu, a pessoa não prestou atenção. Então, muito importante, comprou, inspecionou o medicamento, apresentou boa qualidade? Sim. Aí você recebe a mercadoria. Se você não recebe uma mercadoria com qualidade, como é que você vai apresentar um produto de qualidade para o seu cliente? Se isso acontecer no recebimento de um medicamento, comprou, inspecionou, viu que não está com boa qualidade, você chama o farmacêutico. Fala, ó, recebemos isso daí e simplesmente veio o medicamento com caixa molhada, veio caixa rasgada. Aí o farmacêutico vai entrar em contato com o laboratório para entender aonde que isso aconteceu. Se foi lá dentro da indústria, se foi no laboratório, se foi quem transportou, porque às vezes são medicamentos muito caros. Você imagina, você está trabalhando numa farmácia hospitalar. Chega um medicamento lá, onde vem ingredientes que é medicamento para câncer. Gramas, é um absurdo, é caro demais. Então tem que inspecionar. Recebeu, tá bom, você vai estocar. Não tá bom, devolve a mercadoria. Fala com o farmacêutico que devolve. Vamos lá, então ao você receber, vai chegar o quê? Uma nota. O que vocês vão estar atentos aí, ó? Vocês duas estão me acompanhando? A professora está falando a respeito do recebimento. Isso está na apostila aqui, ó, página 16, se vocês estiverem acompanhando. Eu tenho que olhar o nome do produto. O nome e o endereço do completo do fabricante. Aonde contém o quê? O SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente. Por quê? Se acontecer, vamos supor, você vendeu
tô dando um exemplo, tá? A dipirona para um cliente passou mal. Ele veio na farmácia reclamar. Aí daqui a pouco chega outro cliente e fala para Maria Alzira, passando mal. Chega um outro cliente e fala para tal pessoa, passando mal. O que pode acontecer no final disso? Não ser culpa do cliente, não ser reação diversa. Ser problema no lote do medicamento. Entendeu? Por isso que tem que olhar o lote. Você fala assim, mas professora Evelyn, eu não tenho que olhar o vencimento? Lote é no caso de intoxicação. Aconteceu ano passado, não sei se vocês viram na TV ou acompanharam, teve um caso de um medicamento que teve que ser recolhido no lote no Brasil inteiro. Não foi contaminado aqui no Brasil. Foi descoberta a contaminação. O professor, o lote é todos os medicamentos, né? Fora do Brasil. Por quê? Porque a droga, Maria Alzira, que foi fabricada esse medicamento, não foi de um laboratório brasileiro. Foi de um laboratório de fora. Teve o maior problema. Se você colocar lá lotes de simvastatina, nossa, foi recolhido no Brasil inteiro e teve muito problema. Por isso tem que inspecionar se tem o lote, peso, volume, a quantidade, tem que ficar atento. Se o tanto que você pediu de remédio realmente veio, ou se não veio a mais, entendeu? E a temperatura. A temperatura ela deve ser observada pelo fato do quê? Porque existem os termolábeis. Termolábeis são medicamentos que devem ser guardados em geladeira. A exemplo deles, um é a insulina. Tem medicamento que ele não pode ficar sendo exposto à luz. Tem medicamento que ele perde a validade se ele ficar sendo exposto à luz, entendeu? Então, ó, vou compartilhar com vocês um exemplo de uma nota fiscal. O que eu tenho que olhar? Laboratório, o nome do meu medicamento. Se esse medicamento for termolável, se ele realmente, porque eles vêm com um termômetro dentro, o transporte vem, não pode ter sido nem a mais nem a menos. Se ele recebeu altas temperaturas, ele perde a validade, mas se ele recebeu baixa também. Tem que observar o lote e a data de validade. Ok? Anotaram bonitinho aí tudo que tem que ser observado na hora do recebimento? Sim. Então, se vocês destacaram, então, tá lá, agora é a hora que já que eu recebi, eu conferi, o próximo passo é eu fazer o quê? O armazenamento desse medicamento. Nós teremos uma aula onde a professora vai explicar como é que você sabe aonde você vai guardar tal medicamento. E se não for medicamento que precisa de receita? É todo remédio que precisa, é todo medicamento que precisa de receita? Nessa aula é imperdível, viu? Vamos aguardar, ó. Vamos falar da armazenagem. Tem medicamento que ele fica assim exposto. Tem a parte de perfumaria, tem a parte de higiene. Vocês perceberam que alguns ficam atrás do balcão? Tem medicamento que o cliente não pode chegar e pegar. Os que precisam de receita. Por que será? Porque tem alguns medicamentos que eles são especiais. Não perca as próximas aulas, cena dos próximos capítulos. Mas o que eu quero que vocês guardem a respeito do armazenamento? Que o armazenamento, você não pode falar assim, ó, aí hoje eu vou ter com vontade, vou fazer uma mudança lá na farmácia. Eu vou tirar aquela caixa dali, vou pôr aqui, vou pôr lá. Não, viu? Tudo tem regras. Para você guardar um medicamento, ó, vou compartilhar aqui com vocês. Esse armazenamento desse medicamento, ele tem que ter o quê? Um número de rastreabilidade. É para aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Que se acontecer de ter alguma reação adversa, se acontecer de ter algum problema, uma intoxicação ou algo parecido, vou contar uma história bem breve que aconteceu lá no sul, mas não foi com medicamento, foi com um todinho. Começou a se observar, no mesmo dia, em vários locais da cidade, crianças passando mal e as mães levando para o UPA e ninguém conseguia identificar por que no mesmo dia várias crianças aconteceram isso. Houve um lote, trocou o funcionário daquele setor, houve um lote e o funcionário
não retirou a água sanitária que deveria ser retirada da máquina. Então, houve uma porcentagem muito alta de água sanitária dentro do todinho. Então, essas crianças se intoxicaram. Então, por isso que todo produto, eu dei um exemplo do todinho, mas pode ser que o medicamento, né? Teve que recolher esse lote e investigar para ver quais os danos que causou e quem chegou a ingerir esse produto. Então, tem que cuidar na hora do armazenamento com a sujidade. Tá sujo, tá com qualidade, tá com segurança. Na hora do meu armazenamento, ó, se você pegar aí, ó, a apostila de vocês, vocês vão ver o seguinte. Primeiro, medicamento deve ser exposto na ordem alfabética. Pronto, já dei a primeira dica. Se ele deve ser exposto por ordem alfabética, ele não pode ficar encostado no chão. Por mais que você vai armazenar aqui, ó, se você for usar o armazenamento aqui das prateleiras, é uma coisa. Mas, às vezes, você vai armazenar o seu estoque. E aí eu te pergunto, armazenamento de estoque é diferente? Sim. Prateleiras não pode ficar no chão, não, medicamento não pode ficar próximo ao chão, medicamento não pode ficar encostado na parede, medicamento que é termolábil tem que ficar na farmácia, medicamento violado, que está com suspeita, você vai olhar assim, você vai falar, será? Essa caixa está amassada, será que eu compraria esse medicamento? Inclusive, aconteceu, eu dando uma aula dessa, falando para vocês ficarem atentos a respeito de data de validade de medicamento, uma aluna minha não estava passando muito bem, passou na farmácia, e por causa da aula, eu acho que aquilo assim, ela falou, professora, Deus pediu para você me avisar. Ela chegou em casa, ela foi tomar um medicamento, ela disse que nunca fez aquilo. Ela decidiu olhar o quê? A data de validade. E pasmem vocês, ela teve que voltar na farmácia. Sorte que ela olhou antes de ingerir. O medicamento estava vencido. A venda de um medicamento vencido pode acarretar o quê? Pode não fazer efeito nenhum, você não sentir nada, como ele pode potencializar e você passar mal, pode ter parada cardíaca, vai depender do medicamento que você toma. Ele pode tomar sério o quê? Uma série de danos à sua saúde. Então, tem que ficar atento, inclusive, tem uma portaria que fala sobre isso. Isso que eu estou falando com vocês está lá na página 17. Fala sobre a portaria de como que é que deve ser os medicamentos controlados. Já que a gente está falando de armazenamento, os medicamentos controlados, eles são, assim, totalmente diferentes. A venda dele, o armazenamento dele. Vamos lembrar, assim, balcão. Um medicamento controlado, ele é um medicamento psicotrópico, correto? É um medicamento que mexe com o sistema nervoso central da pessoa. Ele não pode ficar na prateleira. Ele não pode ser armazenado aqui. Ele não pode ser armazenado aqui. Esse medicamento, ele tem o quê? Ele tem um lugar restrito. Ele tem que ficar dentro de um armário, separado por ordem alfabética. Esse armário tem que ficar fechado, e ele fica fechado e fica a chave na mão do farmacêutico. Quando chegar algum cliente que precisar, esse acesso é restrito. Não porque o farmacêutico quer ou não, mas é por causa do controle do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Ou seja, a vigilância sanitária controla, ok? Esses medicamentos. Após vendido, ó, tem que ser relacionado em 3 vias, tem que dar baixa no sistema, tem que separar, mesmo vencido, tem que separar os medicamentos controlados, tem que comunicar esse vencimento para a vigilância sanitária. Você não pode, como os outros medicamentos, simplesmente jogar fora. Você tem que avisar para a vigilância sanitária se está jogando, quantas caixas está jogando. Ok? Esses medicamentos não podem ser descartados em qualquer lugar. Tem que ser levado, então, na vigilância sanitária. Após o visto da vigilância sanitária, tanto para você descartar quanto para você armazenar, tem que ter autorização deles. Aí você vai dizer assim, professora, quanto que eu posso vender desse tipo de medicamento? Nós vamos ter uma aula falando sobre isso.
O cliente fala assim, eu quero 10 caixas. Não é o tanto que ele quer. É o tanto que a vigilância sanitária autoriza. Qualquer médico, você fala assim, eu vou lá na minha ginecologista e vou pedir para ela. Porque remédio para emagrecer é medicamento controlado. Não é qualquer profissional que pode prescrever medicamento controlado. Ok? Guardaram bem essa informação? Então, Sim. é muito importante, tanto a respeito do descarte, quanto vencimento, quanto para você armazenar esses medicamentos. Todos eles têm que ter autorização da vigilância sanitária. Ok? Compreenderam bem? Perfeito. Após eu falar sobre isso, eu vou falar sobre algo que é muito importante, chamado dispensação. A próxima aula, inclusive, nós vamos dar continuidade falando sobre isso. Existe uma portaria falando sobre isso. Página 17, desculpa, página 18. Falando o que é importante na hora da dispensação. Porque alguns profissionais, você vai lá na farmácia, eles simplesmente te entregam o medicamento e, como diria minha mãe, adeus viola. Não quer nem saber se você sabe tomar, se você não sabe, como é que faz. Isso aí é o médico que tem que fazer. Opa! No ciclo logístico do nosso medicamento, nas funções do atendente de farmácia, ele também contribui na parte da dispensação. Principalmente, essa palavrinha mágica aqui, ó, chamada postologia, nós vamos dar continuidade falando sobre ela na próxima aula. É muito importante você saber a dose do medicamento, porque tem alguns medicamentos que nós vamos aprender nesse projeto, sabe o quê? Que não precisa de receita médica. E aí você diz assim, como é que eu vou saber que tanto que eu tomo? É onde entra a função de vocês. Está orientando esse cliente. Qual que é a dose desse medicamento? Um exemplo. Tem pessoa que fala assim, se eu perguntar, ô Maria Alzira, como é que você toma dipirona? Se eu perguntar, Lani, como é que você toma dipirona? De repente, cada uma de vocês vai falar para mim uma informação diferente para o mesmo medicamento. Por quê? Porque dipirona é analgésico. Esse tipo de analgésico não precisa de receita médica. E aí, quem que vai orientar vocês que jeito que vocês tomam? A Alane vai dizer para mim, professora, a minha mãe. Minha mãe diz que é uma gota por quilo, né? E aí a Alane, assim, ela cresceu, né? Linda, perfeita. Aí ela vai lá, 12, 13, 14, 15, 20, 30. Só que ela começou a aumentar em peso. Então, quer dizer que se a Alane antes pesava lá 30 quilos, tomava 30 gotas, se ela tiver com 100, ela vai tomar 100 gotas? Porque a mãe dela ensinou que é uma gota por quilo. Eu tomo 35. Olha lá, agora a Alane ficou preocupada. Como é que é isso, professora? Eu vou dizer para vocês que é onde entra a orientação daquilo que você está aprendendo no curso. É uma gota por quilo, mas é para criança que é uma gota por quilo. A partir dos 12 anos de idade, muda. Quando você entra na fase adulta, muda isso. A Alane está assim, professora, eu ainda tomo uma gota por quilo. Ó, meu coração. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Continuando. Se não puder, ou se pode ou não pode administrar junto com o medicamento, com o alimento. Tem medicamento que tem que tomar de estômago cheio. Tem medicamento que tem que tomar de estômago vazio. Professora, eu não vou saber de todos eles. Mas os medicamentos mais vendidos. Vamos pegar aí o exemplo. Medicamento para hipertensão, para diabetes. Omeprazol. Oi, Maria Alzira, pode falar. Omeprazol. Isso, omeprazol. Omeprazol vai proteger a mucosa do estômago. Então, o que estava acontecendo? Você vai tomar dipirona, aí você tem dor no estômago, eu vou tomar estomazil. Aí eu sinto diarreia, eu vou tomar tal coisa. Aí você começa a tomar um monte de medicamento. Aí começa a doer o estômago, você toma omeprazol para poder parar a dor daquilo que o estômago causou. Só que o omeprazol vai fazer o quê? Ele vai proteger contra o excesso de suco gástrico, correto? Para poder ajudar ali. Só que ele vai tirar, ele vai atrapalhar na parte da digestão dos alimentos. Porque ele está mexendo com o funcionamento natural do nosso corpo. Então, tudo que entra no nosso corpo que não é natural, a tendência é ter um efeito colateral.
Tem medicamento, ele sempre vai arrumar uma coisa. Quem vai ver o benefício disso? Arruma uma, estraga três. Eu vou tentar uma dica para vocês. Costume pegar por o hábito de ler bula, ler a bula do medicamento. Não é você sair lendo a bula de todos os medicamentos, leia os principais. Qual que é o medicamento para dor mais tomado? Pega ele e toma. Leia. Qual que é o medicamento mais vendido para pressão alta? Leia. E para diabetes? Você sabe que medicamento para dor. Ou seja, seu cliente ele vai sentir dor, você vai ter que saber dar orientação para ele. Se você sabe que doença crônica, diabetes e hipertensão, essas duas classes de medicamentos elas vão ser muito vendidas. Então, leia a respeito desse assunto. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês anotarem, vou dar aí como dica de ouro para vocês anotarem. Interação com alimento ou bebida alcoólica. Bebida alcoólica, ela dá problema com quase assim, 100% dos medicamentos. O cigarro interfere na absorção do medicamento. Vou dar outra dica de ouro para vocês. Leite. Cuidado, tomar medicamento junto com leite. Antibiótico para ser tomado junto com o quê? Antibiótico é... só um instantinho, a Erika chegou aqui, ó. A professora fez chamada, viu? Tá entregando para ela, missão dada, missão cumprida. Tá aqui, Erika. Depois você liga para as meninas que não assistiu hoje a aula. Viu? Vou puxar a orelha delas. Então, assim, olha só. Possíveis reações adversas e como guardar o seu medicamento. Na hora da dispensação, isso aqui é lei, ó. É básico. Tem que deixar anotadinho aí. Ok, então, seguindo essa linha de raciocínio, modelos de receituário. Quais os modelos de receituário existem? Quais os cuidados com esse receituário? Então, em outro momento, ó, isso daqui, a professora vai falar muito a respeito sobre o receituário. Porque o receituário, ele vai ser importante na hora da dispensação. Vou fazer uma pergunta aí. Ô, Alane, qual que é o melhor lugar para se guardar um medicamento em casa? Armário. Armário. Esse armário está em que local? Na cozinha. Ai, começou, meu coração. Qual que é o melhor lugar de se armazenar, guardar o medicamento em casa? Na gaveta do quarto? Não sei. Ajuda a Alane, que ela está preocupada ali agora. Eu ponho numa tapoé com tampa em cima da geladeira. Em cima da geladeira. Dentro do guarda-roupa. Então, eu ia falar isso. É que eu tenho criança, professora? O medicamento, muitas pessoas guardam o medicamento no banheiro. Não pode. Banheiro não é um lugar recomendado para se guardar medicamento, por quê? Por exemplo, agora o clima ficou um pouquinho mais frio, vai tomar um banho, o excesso de vapor que sai ali, né? Pode fazer o quê? Pode fazer com que esse medicamento aconteça fungo nele, por causa do excesso de umidade. Na cozinha tem que cuidar. Cozinha é onde é feita muita fritura, lugar que às vezes está muito quente. Em cima de geladeira também fique preocupada, porque às vezes em cima da geladeira esquenta. Principalmente quando a gente tem mania de colocar forrinho em cima, coloca vaso, coloca algumas coisas ali, tem que cuidar. Agora no calor, principalmente que aquece muito o motor da geladeira, de preferência em armário fechado, pode ser dentro de um tupperware bacana, protegido de luz. Tem medicamento que se ele ficar muito tempo exposto à luz, ele perde a validade dele. Ok? Anotaram bem essa informação aí? Bacana. Então, o professor aqui, ó, vai falar um pouquinho, bem rapidamente, de medicamento genérico. É dever, então, da farmácia explicar para o cliente a respeito do medicamento genérico. Mas, professora Evelyn, como eu vou explicar de uma coisa que às vezes nem eu sei muito bem? Medicamento referência, ele tem um nome. Ele é batizado por aquele nome. Vou dar um exemplo aqui, não é propaganda, não. Eu, a partir de agora, vou patentear um medicamento chamado Evelyn-Dor. Ok? Não existe Evelyn-Dor? Por que não pode ter Evelyn-Dor?
Então, eu vou patentear esse nome e ninguém vai poder pôr o nome de Evelyn Dorn em algum medicamento. Entenderam essa informação? Só que ali é um nome, é uma referência. Mas o genérico, o princípio ativo que tem na dor é a dipirona. Dipirona é o nome do princípio ativo, é o nome genérico. Conseguiram entender isso? O genérico, ele não tem uma marca, ele não tem um nome próprio. Um exemplo, ó, lápis da professora Evelyn. É lápis. Eu patenteei que é meu. Vocês têm o meu lápis como referência. Mas, na verdade, o meu lápis é de grafite. Entenderam? Grafite é um princípio ativo. Fica atento para aqueles clientes que têm alergia, um exemplo de pirona. Você tem que entender que você tem alergia de pirona, você tem que oferecer uma outra droga para ele. Ok? Então, genérico não tem marca. São denominados pelo nome do princípio ativo, ou seja, pelo nome da droga. Ok? Se você quer saber se ele é genérico, ele vem normalmente com uma tarja amarela. Joia? E ambos, tanto referência quanto genérico, tem escrito venda sob prescrição médica. Ok? Até agora, entenderam essas informações? Sim. Faz assim para mim, joia? Então, lá, sobre ciclo logístico, o que a gente aprendeu bacana hoje? Você recebe, o que mais? Armazena. Você adquire o medicamento. Adquiriu. Qual que é a sequência depois da aquisição? Recebimento. Recebimento. O que você tem que olhar na hora do recebimento desse medicamento? Nome do produto, nome e endereço do fabricante, lote. Pode ser as informações que estão contidas lá na nossa nota fiscal? Após você olhar essas informações que estão na nota fiscal, nós vamos armazenar. Como devem ser armazenados os medicamentos? Então, você armazena tudo igual? Não. Ordem alfabética. Número de rastreabilidade. Termolábios é para um lugar, os controlados é para o outro, os que não precisam de receita médica vai para a prateleira. Ok? Uhum. Muito bem. O que mais que nós falamos hoje no ciclo logístico? O que é feito com os medicamentos vencidos que são controlados pela vigilância sanitária? O que a gente faz com eles? Repete, por favor. Oi? Fala mais alto. Repete, por favor. Cortou? O que nós devemos fazer com os medicamentos controlados que venceram? Fica atrás do balcão. Espera a vigilância sanitária Tem que levar e avaliar para poder descartar. Para dar baixa, que dali venceu. Muito bem. Isso. Fico muito feliz que vocês estavam assim, ó, muito atentas aí. Então, é importante você saber o seguinte, tem algumas atitudes que são boas práticas na hora do recebimento. Não é a farmácia que você vai trabalhar que vai falar isso. São normas do que tem que ser feito, ok? Entenderam? Por isso que quando você é admitido numa empresa, a empresa na primeira semana deixa você em treinamento. É para passar esses pormenores, esses detalhes. Porque ainda falando sobre armazenamento, sobre disposição da farmácia, cada farmácia faz a disposição dela de uma forma. Eu falei sobre a ordem alfabética, tem farmácia que é por forma farmacêutica, tem farmácia que é por laboratório. Nós vamos falar uma aula sobre isso específico, ok? Então, olha só. Previsão para a próxima aula. Iremos dar continuidade sobre a dispensação. Já que a professora citou algumas coisas da dispensação com vocês, na próxima aula nós vamos dar continuidade. O que eu tenho que dar de informação básica para o meu cliente na hora que eu entrego o medicamento para ele? E aí você vai fazer uma avaliação da seguinte forma. Será que o atendimento que eu estou recebendo na farmácia tem sido um atendimento de qualidade? Será que os atendentes estão colocando em prática o que fala a RDC a respeito do que deve ser orientado ao cliente na hora da venda? Nós só vamos se tornar mais críticos quando a gente aprender o que é realmente certo a ser feito. Ok? Entenderam isso?
Então é o seguinte, ó, a professora está mostrando para você a respeito de máquina de descarte. Vou dar uma atividade para vocês quando a gente retornar para o presencial sobre máquina de descarte de medicamentos. Mas eu estou mostrando ali só para você entender que a gente vai falar sobre isso, tá bom? E ainda, a dispensação. Será nos próximos capítulos, porque eu quero encerrar nossa aula falando sobre mudança de vida. A nossa vida, ela é composta de ciclos que se iniciam e se terminam a todo momento. No final deles, é nosso dever ter o quê? Avançado mais um degrau. Porque quem não muda, não vive. Então, eu espero que na aula de hoje, vocês tenham avançado mais um degrau. Tenham aprendido um pouco mais sobre a função, a atribuição do atendente de farmácia na hora do ciclo logístico. Tem muita coisa que no decorrer das aulas você vai aprender que é função do atendente, ok? E hoje o nosso ciclo foi entender e avançar um pouco mais em aprendizado. A professora agora vai colocar lá no grupo para vocês uma atividade correlacionada ao ciclo logístico, para me ter certeza se você teve uma boa absorção desse conteúdo que a professora ministrou na aula hoje. Principalmente, eu quero que você saiba como você deve agir na hora de receber uma mercadoria. Vai colocar lá bem bonitinho na atividade. A professora quer que você saiba quais são as atitudes que devem ser tomadas na hora de se armazenar um medicamento controlado. Ok? Esses medicamentos, eles são assim, muito específicos, o cuidado deles, a receita deles, enfim. Alane, a respeito dessa aula, você tem alguma dúvida? Não. Se tiver a nota aí, pode colocar lá no grupo, a professora responde. Maria Alzira, ficou ainda alguma dúvida a respeito desse assunto sobre o ciclo logístico? Não, professora. Não. Se ficou, pode colocar no grupo, que a professora puder, eu vou respondendo para vocês. Gostaria de agradecer aí, né? Mais uma semana, com a graça de Deus, Deus nos permitiu estarmos juntos aqui, aprendendo um pouco mais. Então, eu vou dizer que foi bom estar com vocês? Ainda não. Para finalizar nossa aula, a professora vai querer fazer o quê? Tirar uma fotinha. Espera aí, deixa eu aumentar aqui. Para a gente pôr nós lá, todas lindas, vivendo esse ciclo da nossa vida. Porque quem não muda, quem não vive, não muda, não é? Então, aquele sorriso. Isso, essa Alane é fogo, né? Então, obrigado, gente. Um beijo. Beijo. Quem responder vai ter um prazo de 48 horas para responder. E se tiver dúvida, pega o auxílio da apostila para poder estar respondendo, ok? Obrigada. A professora vai encerrar a aula, mas se ainda tiver alguma dúvida, pode pôr lá no grupo, ok? Agora sim eu posso cantar para vocês. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês. Ah, então tá bom. Beijo, gente. Se cuidem. Tchau. 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 Encerrar. A Luma não apareceu? Deixa eu...